compartilhar com vocês. Vou colocar aqui a minha apresentação e a gente vai conversar a respeito dela, tá bom? Então, a nossa temática hoje é justamente essa daqui, gerando resultados através de estratégia, processos e pessoas. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje é fruto também de experiência prática, né? Então, mostrando exemplos, cases reais, ferramentas que vocês posso fornecer para que vocês possam aplicar e depois dar o feedback aí de como foi, tá bom? A gente precisa desse ferramental. Quando eu comecei na área de processos, eu era louco, alucinado por ferramentas, como é que eu coloco isso em prática, às vezes é um grande desafio para a gente aí, né? Acho que o Rogério estava falando aqui agora há pouco, começando na área, como é que eu posso fazer essa abordagem, né? Como é que eu posso me comunicar com as pessoas? E só fazendo um gancho aí do que a Suza estava falando e a pergunta que foi feita, né? Eu já trabalhei, inclusive, em chão de fábrica, em alguns processos, e eu chegava ao ponto de me vestir igual eles, né? A gente comia ali para ter aquela empatia, mas tudo de forma verdadeira, nada intencional, mas para a gente se conectar, comia marmita com eles, né? A vestimenta, nada de paletó, nada de aquelas roupas muito formais, aquele linguajar muito rebuscado, aquela forma para você se conectar, né? E a Souza falou muito bem de que quando as pessoas enxergam o benefício que vai ter associado para elas, aí sim elas conseguem ter ali um engajamento muito muito interessante, né? Mas enfim, vamos aqui conversando a respeito da nossa apresentação, depois a gente abre para perguntas, bate um papo a respeito para ver o que vocês acharam, tá bom? Dentro dessa linha, pessoal, nós estamos aqui seguindo a nossa programação, a Suzy já falou, vou falar aqui agora sobre gerando resultados através de estratégia, processos e pessoas, e depois o Alessio vai fechar aí a nossa noite com um assunto também muito interessante, gestão de projetos, processos, teoria e prática para alta performance empresarial. Então, assuntos muito conectados para que a gente possa conversar aqui, tá bom? Então, assim, nesse evento, nessa palestra, nesse momento aqui de agora, nós vamos falar sobre alguns assuntos, né? Eu não vou me repetir aqui sobre o que eu venho falando aí ao longo de palestras, dentro das minhas aulas, mas é muito importante que a gente entenda qual que é o nosso cenário atual, né? O casamento depois entre estratégia, projetos e pessoas, e depois a aplicação prática de uma ferramenta, tá bom? Então, essa vai ser o nosso cenário. Aqui uma breve apresentação minha, se vocês quiserem me acompanhar, em breve eu estou preparando aí alguns conteúdos muito bacanas, né, já com o pessoal aqui da equipe, para a gente começar forte aí dentro da área das redes sociais, né, fazendo um conteúdo bem de valor, em breve aí lançando um serviço bem bacana, baseado em experiência também, assim, o que as pessoas querem receber nesse momento, né, e fazendo uma leitura de mercado. Mas aí, eu sempre brinco, né, eu falo aí de 21 anos de experiência na área de projetos de gestão e transformação digital, apesar da minha cara de 20 anos, mas não tenho 20 anos, tenho mais de 40, né, então já fiz uma trilha, né, dentro da minha área profissional, então fui servidor público, comecei como desenvolvedor de sistemas, analista de requisitos, gerente de TI, de fábrica, depois migrei para a área de processos de negócio, cheguei a ser executivo de multinacional, e foi quando, em determinado momento, eu resolvi mudar as minhas prioridades, já tinha atingido ali o que eu queria dentro da minha área, e com base nisso montei a minha empresa, que hoje chama Universo BPM, o pessoal da equipe que estou conversando com ele, o pessoal, poxa, mas por que esse nome, né? Esse nome, na verdade, era um blog que eu fiz para os meus alunos e eu acabei recebendo muitas demandas, criei um CNPJ, virou uma empresa, né? Foi uma história bem interessante aí, tá bom? Além disso, né, dentro dessa atuação, sou professor do IBMEC desde 2015. No ano passado, assumi como coordenador de cursos, né, de negócios e tecnologia, envolvendo MBA de processos, projetos, negócios, e BI, Data Science, Cybersecurity. Então, é um universo onde eu gosto bastante e sempre, não só ficando em sala de aula, mas sempre conseguindo executar projetos e aplicando na prática, né, esses trabalhos, tá bom? Sou certificado CBPP, né, e pela BPP, aqui que a gente está
conversando agora. Também tem a certificação chamada OSEB, que é da OMG, muito focada ali na anotação BPMN, uma parte bem bacana, tem um carinho especial por essa certificação, que lá em 2011 foi quando me abriu as portas, né, que não precisava de um pré-requisito para tirar a certificação, e o nome é lindo, maravilhoso, né, falou assim, Expert in BPM, então é um negócio bacana, mas são só meios para que a gente possa atingir, né, eu falo sempre o seguinte, que certificação não quer dizer que você é a melhor pessoa do mercado, que você é melhor do que quem não tem, ela só te abre portas, ela te dá um embasamento, dá uma credibilidade, às vezes, para você entrar no mercado, numa vaga, né? Isso me ajudou bastante, tanto ela quanto a CBPP, né? Então, dá uma credibilidade bem interessante e eu recomendo bastante que vocês possam seguir nessa área, caso queiram trilhar a área aí de processos, tá bom? Tenho atuado aí como comentarista, né, de alguns veículos, né, sempre defensor, né, tanto na Globo, SBT, Correio Brasiliense, entrando aqui em rádio, ao vivo, sempre falando de negócios, empreendedorismo, processos, algo nesse sentido. E, para fechar isso, sou fundador do Universo BPM, depois convido para que vocês possam conhecer um pouco, né? Criador do BPM Voluntário, as pessoas às vezes me conhecem também por essa atuação, então, é um projeto que nasceu dentro de uma sala de aula, inclusive lá dentro do IBMEC, e onde eu peguei os alunos e levei para dentro das empresas. Existia esse gap dentro do mercado de que poxa, as empresas para poderem contratar um profissional exigir experiência. Então, esse programa, ele dá essa experiência e, ao final, o pagamento que as empresas fazem com eles é, que elas entregam um atestado de capacidade técnica, né? Elas conseguem comprovar a sua experiência e já tem vários cases aí. Hoje a gente já está em 8 estados, né, 70 voluntários, e precisa agora tracionar em algumas questões, o momento agora de reestruturação, para que a gente consiga, de fato, colocar em prática, né, todas essas ações, mas é isso, né, e do Canvas da Transformação, que é um assunto para um outro momento, para que a gente possa conversar aí, tá bom? Então é muito nessa linha, aqui alguns lugares por onde eu passei, né, onde fiz alguns treinamentos, alguns trabalhos, só para a gente conversar, aqui o meu site, onde tem artigos, vídeos, vou soltar lá, a gente está no processo de reformulação para gerar muito conteúdo para quem estiver conectado, para que a gente realmente vire essa comunidade, tá bom? Pessoal, então é isso, uma breve apresentação, só para que vocês possam me conhecer e falar assim, quem é esse Ulisses, como é que ele está chegando aqui, né, com que experiência, autoridade ele está conversando sobre esse assunto. Então, alguma coisa eu quero compartilhar aqui com vocês e falo sempre o seguinte, né? Somos eternos aprendizes aí. A todo dia eu estudo, todo dia a gente tem que buscar conhecimento. O final da linha nunca chega, todo dia tem uma atualização e a gente precisa buscar novas ferramentas para poder atuar dentro do mercado, tá bom? Pessoal, então agora o conteúdo de fato, né? Fiquem aqui com a gente até o final para que vocês possam pegar essa linha lógica que eu construí aqui para vocês, para ver como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, que com esse conhecimento aqui hoje, vocês já consigam ter uma clareza, utilizar ferramentas para aplicar amanhã, se vocês quiserem, tá bom? E esse intuito dessa palestra aqui, tá joia? Pessoal, olha só, tudo começou com um livro chamado aqui Execução Premium, né? Estou até com ele aqui na mão, a capinha, não sei se vocês já ouviram falar, dos professores Kaplan e Norton, onde existe uma frase que eles falaram que era o seguinte, ó, se a organização não conectar a estratégia, a governança e aos processos operacionais, ela não será capaz de sustentar o sucesso. Isso me chamou muita atenção, atuando dentro do mercado, porque eu via um descompasso muito grande sobre a elaboração de uma estratégia, sobre a execução dos processos e o engajamento das pessoas. E aí essa frase ela veio muito a calhar, inclusive a ferramenta que eu vou mostrar para vocês ao final dessa palestra, elas diz muito respeito a esse livro, né, que eu quero mostrar aqui para vocês, tá bom? Então é o seguinte, né, como os professores dizem, muitas organizações conseguiram melhorias de desempenho revolucionárias sem uso de sistemas gerenciais formais, né, mas a gente sabe que, de fato, né, uma liderança carismática, aquela liderança que está ali à frente desse trabalho,
é muito importante, né? E são forças poderosas que nós temos no nosso dia a dia. Porém, no entanto, o desempenho que depende do poder de líderes dificilmente é sustentável a longo prazo. É aquela questão de que, se aquela pessoa sair no dia seguinte, se aquele líder que motivava muitas pessoas sair no outro dia, como é que vai ficar a organização, né, se eu não tenho algo, às vezes, muito estruturado, tá bom? Nesse sentido, eu preparei aqui um vídeo para que vocês possam assistir, e esse vídeo ele é bem interessante porque foi um vídeo de 2011, 2012, né, quando eu tirei a certificação CBPP, e me chamou muita atenção, porque, assim, uma espécie de brincadeira, né, como que eu ligo eu tenho um objetivo muito bem elaborado, como que eu vou, de fato, colocar ele em prática, né? Então é uma brincadeira aqui, mas que a gente consegue fazer uma analogia de como que esse processo funciona, tá bom? Eu vou colocar aqui só para a gente conversar a respeito e depois eu abro aí para que vocês possam comentar, tá bom? Vou trocar, eu acho que o microfone, ver se vocês conseguem escutar aqui o vídeo. Vou passar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Acho que ele travou. Deixa eu só trocar aqui o meu compartilhamento. Peraí. Meu compartilhamento de novo. Pronto, acho que agora deixa eu ver se ele vai. Senão depois a gente coloca de novo, né? Enfim, eu acho que ele tá algum, não sei se está compartilhando. Aqui, pronto, agora vai. Vou colocar aqui e aí a gente já vai tocar. Vamos lá, um minutinho. Yes! Uma brincadeira, né, desse vídeo de que tem um objetivo muito bem traçado, mas existe uma execução ali até eu conseguir conquistar esse objetivo, né? Então foi um vídeo bem interessante, antigo, não encontro ele mais, inclusive uma qualidade melhor e tudo mais, uma propaganda antiga, mas é bem interessante e chama a atenção justamente isso, né? Como a gente consegue traçar um objetivo, traçar um caminho e conseguir chegar até ele. Esse é o nosso desafio, né? O desafio das nossas organizações é justamente esse, né? Então é só para que a gente tenha essa clareza de como que a gente deve atuar dentro do nosso mercado, né? Dentro dessa linha, só para a gente seguir, contextualizando tudo que a gente passou, né? A gente tem passado por uma mudança de comportamento muito grande, né? Se a gente olhar aí 2005, né, na morte do Papa João Paulo II, as pessoas acompanhando ali em tempo real, né, como as coisas estão acontecendo, e a gente já viu uma mudança muito brusca em 2013, que as pessoas acho que nem olham o que está acontecendo lá, só querem filmar, compartilhar, colocar nas redes, e essa mudança de comportamento, ela veio muito mais forte com a chegada aí da pandemia, né, onde a gente teve que estruturar os nossos processos, traçar novos objetivos e ver de que forma a gente poderia alcançar isso no nosso dia a dia. E essas tecnologias, né, esse dia a dia, esse caminho, ele tem sido muito impactado por
por essa questão de novas tecnologias, novas atuações, e as empresas e as organizações precisam estar devidamente preparadas para esse novo momento. Né? E quando eu falo assim, como eu sou coordenador de curso e também de tecnologia, está muito perto, gente, está muito perto da gente conhecer, né, inteligência artificial, ciência de dados, cibersegurança, é, é, sensores, robótica. Esse novo mar que se abre dentro na nossa frente, eu sempre falo, a gente não precisa ser especialista, mas a gente precisa, de certa forma, conhecer tudo que está acontecendo. Então, é uma responsabilidade nossa, enquanto profissional, ter esse conhecimento para que, quando a gente for trabalhar, principalmente os nossos processos, a gente conseguir aplicar de forma ali cirúrgica, né, qual que é a melhor melhoria, o que que a gente vai utilizar, e esse é um ponto que a gente precisa estar atual. Então, o profissional hoje de processos, ele precisa ser um profissional mais completo, né? Ele precisa, de certa forma, trazer essa coerência dentro do seu trabalho. Por isso que a gente precisa, a todo momento, estar em plena atualização, tá bom? Um ponto que nós temos aqui também, que as empresas, né, elas têm uma série aí de dificuldades na gestão de processos, e essas iniciativas feitas de forma isolada também é um problema. A gente precisa olhar isso com calma, e a gente, às vezes, vê um setor, por exemplo, do financeiro atuando de forma isolada com de suprimentos. Então, por exemplo, uma área de vendas vende muito, isso aconteceu inclusive comigo, né, na distribuidora de medicamentos que eu trabalhei, a área de vendas vendeu bastante, só que a área de logística não estava preparada para entregar naquele prazo acordado. Eu não tinha uma comunicação efetiva. Então, essas dificuldades existem dentro das organizações. A gente precisa justamente trazer isso, né, com vias de redução de custo, eficiência, eficácia, né, trazer melhores resultados. É essa linguagem que a gente precisa utilizar na nossa prática, no nosso dia a dia, tá bom? Então, o que fazer nesse caso, né? Vamos para a parte prática, né? Então, ok, Ulisses, você falou de muitas coisas bacanas, interessantes, mas eu quero saber no dia a dia, como é que eu coloco isso dentro do meu trabalho? Eu, particularmente, né, eu falo que eu tenho uma jornada, tenho um método próprio, onde eu consigo agregar ali, desde uma visão de negócio, fazendo ali entendo o negócio, como ele funciona, quem são os meus clientes, o que que eles querem receber, traduzo isso para dentro da minha organização através de uma estratégia bem definida, de uma cadeia de valor, entregando esse produto ou esse serviço de forma efetiva para o cliente que eu identifiquei lá em cima, e depois eu faço, e hoje o objeto do nosso papo aqui é justamente que a gente fale dessa ferramenta aqui, o Canvas estratégico de processo, como é que a gente faz aquela interligação entre um objetivo, entre um processo e trazendo as pessoas para dentro do jogo. Para depois, claro, e é o objeto para um outro momento, a gente entrar de fato no processo, na melhoria, no procedimento, rodar esse ciclo. Então, eu falo que são camadas estratégicas, essa 1 e 2, e depois na 3 são a camada mais operacional, onde eu consigo realmente colher benefícios de cada etapa dessa, tá bom? E é isso que eu quero conversar com vocês aqui agora. Então, em linhas gerais, só para não ficar aqui, a gente só extrair aquela ponta ali de estratégia, nós temos aqui a questão de entender o negócio, né? Para quem que eu entrego o meu produto, o meu serviço, o ambiente. Olha quanta coisa a gente precisa saber, não só ferramenta, não só BPMN, não só algo específico, mas entender o negócio. Depois disso, que nós vamos destrinchar um pouquinho mais aqui, falar sobre nossa cadeia de valor, planejamento estratégico. Por quê? Para trazer justamente, gente, essa coerência aqui, ó, onde eu consigo, de uma estratégia definida, eu consigo executar e monitorar através de indicadores, através de números, porque o nosso mundo hoje é gerido muito por dados, né? Então, ontem eu estava assistindo de novo uma série, não, um documentário no Netflix chamado Privacidade Hackeada, onde como que os dados, né, eles são importantes para tomadas de decisão e pode ser utilizado por bem ou por mal.
E a gente precisa trabalhar isso dentro das nossas organizações, vendo e medindo e mensurando, para saber onde que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, qual ferramenta eu preciso trazer, de fato. Então, esse é o ponto importante, tá bom? E só depois disso a gente vai para a transformação, que é uma outra vertente que a gente não vai destrinchar um pouco ela aqui, tá bom? Que são duas ferramentas que eu criei também dentro desse método, mas que a gente conversa num próximo momento, edição 2 aí, se o pessoal gostar e me convidar de novo, eu venho com o maior prazer para a gente complementar esse conhecimento. Bacana. Gente, então assim, mais do que nunca, né? Vamos falar aqui de um fato real, né? Só para a gente ter isso aqui em mente, né? Como é que eu utilizei isso aqui na prática, né? Dentro de uma organização de fato, como é que a gente fez isso? Então eu trouxe aqui um case também para a gente analisar e para a gente palpar, para você ver que coisas bacanas a gente vai fazendo e como que a participação das pessoas é fundamental para o nosso trabalho. Dentro desse case, isso aqui foi dentro de um órgão, né? Público, assim, eu tenho atuação iniciativa privada, órgãos públicos, e são focos diferentes, é uma atuação diferente, né? Então, mas aqui eu estou trazendo aqui, dentro de um órgão que tinha, às vezes ali, dificuldade para poder traduzir a sua estratégia, montar o seu mapa, envolver as pessoas. Então, a gente elaborou uma metodologia e foram 3 dias de imersão com dirigentes do país todo, onde a gente conseguiu sentar e através de cronometrado, tá vendo ali um prazo ali na tela, né, de 30 minutos para poder pensar nesse ponto, daí a gente pega, consolida. Então, foi feito dessa forma, através de um passo a passo, e foi uma experiência interessante, gente, porque a gente montou esse mapa estratégico na própria sala. Então, as pessoas, a gente construía, consolidava, batia o martelo, imprimia ali na hora, colava na parede. E no final, a gente saiu com um mapa estratégico aí, reformulado, atualizado, né? Então, todos os dirigentes aqui, e depois, claro, a gente fez ali, colocamos, foi interessante que teve uma integração, nosso design ficou pronto, tirou foto, a gente já colocou no modelo, ele já colocou lá no, no, no sistema dele, né, de design, já trouxe isso e a gente imprimiu na hora e já entregou para as pessoas, né? Saiu ali de bate-pronto. É como se fosse aquele serviço de casamento, você tira uma foto ali no final do evento e aí já entrega para as pessoas. A gente fez a mesma coisa com o mapa estratégico. Então, virou isso, né? O mapa ficou pronto, a gente reestruturou, colocou ele no formato digital, fizemos um livreto, né, com todos os pontos, destrinchando, né, entre como atingir aquele objetivo, projetos e tudo mais. Fizemos até um trabalho, um infográfico, né? Eu não conhecia isso dentro do mercado, mas a gente fez lá, né? Esse design pegou esse mapa e colocou num formato gráfico. Para quê? Para melhorar a comunicação das pessoas, para elas olharem e se identificarem. Falou, poxa, então aqui nessa perspectiva, esse é o objetivo, é mais uma forma de comunicação visual. A gente fez através de um infográfico, né? Mas, gente, ficou aquele ponto. Falou, pô, ok, mas como que a gente vai colocar esse trabalho em prática, né? Uma coisa é ter um mapa, objetivos, indicadores, plano de ação, mas ficava aquele gap de como é que eu vou destrinchar isso nas camadas inferiores, nas camadas de baixo, né? E foi dentro dessa linha onde, a partir da formulação da estratégia, a gente precisava chegar a falar o seguinte: bom, para atingir esse objetivo, qual projeto eu preciso ativar? Ou qual processo eu preciso mexer? Então, fazer esse depara era essencial para que a gente conseguisse realmente traduzir tudo isso através de instrumentos e realmente operacionalizar tudo que foi feito, tá bom? Dentro dessa linha. A partir disso, nós construímos lá naquele trabalho o propósito, missão, visão da organização, e a gente precisava, à luz de tudo que foi construído, construir a nossa cadeia de valor que não tinha até aquele determinado momento. E esse modelo aqui é bem bacana também, gente, eu fiz questão de trazer aqui para vocês, que é um modelo onde eu fui um dos coautores desse modelo de cadeia de valor diferente,
Aqui nós publicamos esse artigo lá em Portugal, e ele traz para dentro dessa cadeia de valor uma conexão aí com objetivos estratégicos, né? Uma visão de governança, uma visão de que em qual área, é, na área X, nessa área X, quais processos estão sendo relacionados dentro daquela área. E a gente vai fazendo ali um liga-desliga, né? Então é um modelo bem interessante que a gente utilizou, né? E aí nós chegamos à nossa cadeia de valor. Então, se vocês olharem lá, bom, então no gabinete, né, que está marcado ali de verde, nós temos ali esses processos na área de governança que fazem parte do gabinete. E para cada área que foi identificada, a gente ia pensando, ia fazendo essa identificação visual, que foi bem bacana. Então, a gente já começou a traduzir isso cada vez mais ali dentro do nosso dia a dia. E também elaboramos aí um infográfico, né, só para mostrar de uma forma visual como que os processos estavam sendo utilizados. E são só artifícios, pessoal, de como a gente melhora a nossa comunicação, como que as pessoas se enxergam dentro desse cenário, tá bom? É essa linha que eu estou mostrando para vocês. E a partir dessa cadeia de valor, claro, nós desdobramos para formar uma arquitetura, para a gente ver quais processos a gente precisa pensar, o que, que a gente precisa fazer dentro desse trabalho, e a partir disso melhorou muito o engajamento das pessoas, porque elas se enxergavam dentro do trabalho. Elas começavam, poxa, então eu preciso mexer aqui. Então, por isso que eu gostei muito do modelo da Suzy, que é criar o jogo, não criamos jogo lá, mas para mensurar o engajamento das pessoas, a gente conseguia ter um acompanhamento mais efetivo, e isso que foi o bacana. E, claro, a partir disso, a gente já tinha condições de fazer esses vínculos entre estratégia, processos, ativar projetos, a estrutura organizacional. Então, esse é o ponto que nós partimos, só para que vocês tenham uma ideia de como que a gente traz esse engajamento, como é que a gente traz as pessoas para dentro do jogo e como é que elas conseguem se enxergar dentro desse trabalho. Com isso, o engajamento foi muito maior, as reuniões de acompanhamento, a assertividade onde eu preciso mexer, o que, que eu preciso tocar, foi algo assim, mudou da água para o vinho mesmo, tá bom? Então, esse alinhamento ele é importantíssimo, só para a gente ter ideia. E aí, claro, fazendo ali, olha que coisa interessante, às vezes a gente tem ferramentas de priorização de processos, temos várias, critérios e tudo mais, mas eu posso, às vezes, simplesmente falar assim, ó, para atingir aquele objetivo ali, qual processo que eu preciso mexer? E dentro desse processo, quem são as pessoas que realizam esse processo? E a gente conseguia comunicar isso com todas as pessoas. Então, até assim, pessoal de segurança, serviços gerais, eles conseguiam se enxergar aqui, e a gente conseguia falar o seguinte, ó, tá vendo? O trabalho que você faz contribui diretamente para que a gente atinja esses objetivos da organização. Tá vendo como que seu trabalho é importante? Tá vendo como é que você pode contribuir cada vez mais? A gente conseguia movimentar dentro dessa linha, né? Então, esse é o intuito do trabalho, só para a gente ter essa noção, tá bom? E só para fazendo aqui, claro, já encaminhando para o nosso fechamento, depois eu abro para perguntas, esse caminho aqui, ele é essencial, gente, onde eu tenho ali a minha estratégia, e eu primeiro faço esse caminho, onde eu tenho um objetivo conectado ao processo, processo conectado a indicadores, e isso retorna para a minha estratégia. Então, eu tenho objetivos, eu tenho resultados ali operacionais do meu dia a dia, e eu consigo pegar esses resultados e contribuir para a realização da minha estratégia. E começa a virar uma bola de neve do bem, né? Então, assim, para que a gente consiga realmente movimentar essa engrenagem. Então, esse foi o que a gente utilizou para poder chegar onde a gente queria, tá bom? E só para vocês entenderem, bom, não paramos por aqui. O pessoal queria utilizar ferramentas da casa para poder automatizar algumas coisas, né? O que, que a gente fez? A partir da cadeia de valor, o planejamento estratégico, montamos um fluxo ali de operação, analisamos as ferramentas que tinham dentro da organização e, com base nelas,
automatizamos alguns fluxos, utilizamos, claro, elas, e depois para montar um painel de acompanhamento, para eu ter a gestão ali do meu negócio, né, do meu processo, da minha operação. Então, é só para vocês entenderem como que essa engrenagem funciona e como é que a gente pode aplicar dentro do nosso dia a dia. Você me fala, poxa, Ulisses, mas isso aí foi feito para um órgão público. Funciona para iniciativa privada? Com certeza, né? Claro que a pegada é um pouco diferente. Eu, um determinado tempo da minha vida, eu me dediquei só na iniciativa privada, até para me desafiar e ver o que eu precisava fazer. Fui até no microempreendedor, do médio, até para a gente ver qual que é a pegada, o que a gente precisava fazer. E realmente o que muda, às vezes, é o foco da entrega de um produto, de um serviço, da celeridade na parte privada. O foco é muito na parte, tem que estar muito atrelado à parte financeira, né? Como é que ele vai investir num trabalho, como é que vai ser esse retorno aqui no serviço público, como é que eu vou melhorar esses serviços, né, de certa forma. Então, esse foco dá para ser implementado com certeza com as suas variações, tá bom? Claro, só para fechar aí o que a gente falou aqui agora, é verdade que os líderes ainda conseguem definir, né, o caminho, devem definir o caminho a seguir, mas a execução que impulsiona a organização por esse caminho. Tirei do livro dos professores aqui, que me interessou bastante, né? E como é que eu montei, passando aqui para os nossos finalmente, né, da nossa apresentação, como é que eu entendi isso e eu tinha uma dificuldade de fazer essa interligação entre estratégia, processos e pessoas. Foi com base nisso que eu elaborei uma ferramenta, mas, de novo, né, baseado nesse livro aqui dos professores, eles tinham um conceito, e eu elaborei essa ferramenta, que eu chamo hoje de Canvas estratégico do processo, onde eu consigo, vou mostrar aqui através de um exemplo para vocês, como que eu consigo conectar o processo, o objetivo estratégico ao processo e as pessoas em determinadas etapas. E isso aqui, por si só, é uma ferramenta que pode ser utilizada para diversas formas, para você comunicar a estratégia, para você trazer ali numa reunião, construir isso junto, pode ser utilizado para contratação de pessoas, pode ser feito para realocação, para treinamento, melhoria de... Então, sim, para diversas questões. E como é que ela nasceu? Só a título de curiosidade. Tinha um lugar onde uma pessoa, eu fui entrevistar, né, mapeando o processo de compras, e o que me chamou a atenção é que tinha uma pessoa que ela tinha feito um curso de elaboração de termos de referência por 3 anos consecutivos. Falei, poxa, tá errado, isso aqui não é possível. Aí, assim, como quem nada, eu perguntei para ela, falei, mas me fala o seguinte, né, fulana, por que você fez esse curso tantas vezes, né? É uma graduação, uma pós, um mestrado? Qual que é o sentido disso, né? Ela falou, não, porque assim, a gente tinha um plano de capacitação aqui na empresa e a gente, às vezes, quando não dava quórum em determinado treinamento, a gente era obrigado a fazer o curso para poder compor a turma e tudo mais. Falei, poxa, sentido nenhum, né? Sentido nenhum nessa atuação. E aí, com base nisso, eu elaborei essa ferramenta justamente para falar o seguinte: para determinadas etapas do processo, quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias que as pessoas precisam ter para executar aquele momento, aquela etapa onde ela está posicionada dentro do processo. Foi nesse depara que eu elaborei essa ferramenta, tá bom? E aí, só para trazer aqui um exemplo para vocês, um exemplo fora lá desse trabalho, mas um exemplo mais perto aqui da nossa realidade. Pensa o seguinte, ó, tem um objetivo aqui de melhorar o meu atendimento ao cliente. E para esse objetivo eu tenho ali um indicador estratégico, pode ser o NPS, né, uma forma de eu demonstrar a satisfação ali do meu cliente, do meu trabalho. Nesse sentido, qual é o processo relacionado diretamente a esse objetivo? Aí eu coloquei aqui a abertura de conta, por exemplo. E essa abertura de conta tem 3 etapas: triagem, análise e efetivação. E aí fica a pergunta: para cada etapa, né, daqui do processo, a gente vai construir ali os conhecimentos necessários. Mas primeiro, eu posso colocar indicadores operacionais para esse parte aqui da abertura de conta,
ou relacionada a cada etapa, se for o caso, para eu ver ali no chão mesmo de fábrica, no dia a dia, como é que esses processos estão funcionando. Por quê? Porque esse resultado é aquilo que eu falei para vocês. Ele vai contribuir, ó, para o atingimento do meu objetivo estratégico. Então, já estou relacionado, já consegui interligar. Porém, existe um fator que aqui é um dos pontos-chave. O maior ativo que as empresas têm não são processos, produtos, fórmula da Coca-Cola, são as pessoas, é quem está ali no dia a dia, mesmo com tanta tecnologia, mesmo com tanta automação, mas as pessoas são o coração das organizações. A gente precisa realmente envolvê-las, porque não adianta ter tudo isso muito bem mapeado, muito bem feito, se a gente não conseguir colocar em prática. O resultado vem da execução, conforme eu falei para vocês. Então, por exemplo, ali, ó, para triagem, quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes para a execução do meu processo? Eu começo a listar ali, ó, atendimento ao cliente, conhecimento nos produtos do banco, por exemplo. Para a etapa de análise, quais são os conhecimentos? Conhecimentos de informática, pacote Office, e para efetivação, mesmo dos anteriores. Com isso aqui, gente, eu consigo alocar as pessoas certas nos lugares certos. E até, eu coloquei ali capacitação, dar um treinamento, dar um curso específico para melhorar a performance das pessoas em cada etapa do meu processo. Isso aqui é uma ferramenta que pode ser utilizada em diversas esferas. Vejam, não entramos ainda no detalhe, no passo a passo, na melhoria, que não é o caso aqui, mas com base nisso a gente já consegue colher muitos frutos. Pode ser utilizado com uma tecnologia de última geração, que é essa daqui, ó, Post-it. Pode imprimir essa ferramenta em A3 e utilizar post-its para você construir numa reunião de forma colaborativa. Depois, claro, está aqui no remoto, você pode colocar no Miro, pode colocar no PowerPoint, compartilhar, fazer de forma compartilhada, do jeito que você achar melhor. Mas é uma ferramenta que pode ser utilizada para melhorar essa interligação e gerar cada vez mais resultados através disso daqui, tá bom? Eu trouxe um vídeo aqui também, rapidamente, só para a gente conversar a respeito dele, da importância de eu ter as pessoas certas nos lugares certos, né? Bem treinadas. Então, vamos... Isso aqui no supermercado. Então, assim, só para falar para vocês, né? Aqui eu não botei, eu botei o vídeo, depois acho que eu botei só a imagem aqui, né? Acho que não estava tendo, mas depois eu coloco para vocês aqui esse vídeo. É só para mostrar para vocês o seguinte, em cada etapa do meu processo, se eu tiver as pessoas altamente treinadas, capacitadas, eu consigo de fato trazer essa... agora eu consegui aqui, ó, trazer essa coerência dentro do trabalho. Vamos ver se a gente consegue aqui rapidamente. Deixa eu botar aqui. Pensa na agilidade do cara empacotando. Olha lá, prepara a sacola. Amarra, dá o nó e põe no carro. Pronto, aqui rapidamente, só para a gente passar por esse exemplo, porque depois o vídeo estende um pouquinho mais, mas é só para mostrar para vocês como é importante eu ter as pessoas certas nos lugares certos para melhorar a execução do meu processo e atingir o objetivo que a gente estabeleceu. Com isso, chegando aqui ao objetivo da palestra, nós conseguimos gerar cada vez mais resultados tendo esse engajamento, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado aí da explanação